Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos. Eu sou a Vera Poli e esse é o canal Livre Sem Fumar, o lugar onde a gente luta, a gente briga, a gente enfrenta e a gente vence o tabagismo. Tema de hoje: como enfrentar as dificuldades sem o apoio do cigarro. De novo, como enfrentar as dificuldades sem o apoio do cigarro. Vamos conversar sobre isso? Deixa eu te explicar uma coisa. 99,9% dos fumantes usam o cigarro como apoio para enfrentar dificuldades. Então, assim, lá no passado, quando começou a fumar, as pessoas começaram a fumar assim para fazer igual os amigos, jovens, né? Para fazer igual os amigos. Às vezes, pai e mãe fumam em casa, aprendem a fumar, acham legalzinho, tal, é gostoso fumar. Então, no começo, fuma porque é gostoso. Só que o cérebro vai se acostumando com aquela nicotina. Cada vez mais, o jovem vai usando o cigarro para ter aquela sensação de bem-estar. O cérebro aprende. Num momento mais assim de desconforto, usa nicotina para relaxar, para baixar a ansiedade, para quando está triste, e vai assim. Então, enfrentou um problema, usou nicotina para ajudar a enfrentar aquele problema. Não é consciente, é tudo no automático. Assim. Ai, ficou nervoso, já pega um cigarrinho. Ficou triste, já pega um cigarrinho. Aí resolve aquele problema, tudo bem? Só que viver é isso. A gente vai ultrapassando problemas, ultrapassando dificuldades, e vem a próxima dificuldade, você pega o cigarro de novo, e uma terceira, uma quarta, uma outra dificuldade, porque é isso a vida. E quando a pessoa vê, anos se passaram e ela está totalmente dependente da nicotina. Aí chega num ponto que o fumante quer parar de fumar, ele quer largar o cigarro, mas não consegue. Não consegue porque é o apoio que ele teve a vida toda. Não consegue. Quer dizer, não consegue se não se preparar. Vou falar uma coisa, até consegue. Fica uma semana, duas, o tempo todo. As pessoas que vão chegando aqui para participar das ações do Livre Sem Fumar, comentam, fiquei 4 meses sem fumar. Fiquei tanto tempo sem fumar. Eu tenho uma pessoa, juro mesmo, já contei aqui no canal, 12 anos sem fumar, 12 anos. Aí ela se separou, saiu com os amigos uma noite, 12 anos sem fumar, pegou um cigarrinho para experimentar, está fumando até hoje, infelizmente. Então, assim, as pessoas até conseguem parar, só que voltam. Por que que voltam? Por que que recaem? Porque quando tirou o cigarro da vida, começou a enfrentar as dificuldades sem ter algum outro apoio no lugar do cigarro. Então, não conseguia mais enfrentar a ansiedade, tristeza, solidão, sem o apoio do cigarro. Uma sobrinha minha chegou, não está morando no Brasil, chegou recentemente ao Brasil, quando foi embora, fumava, parou de fumar lá fora, e quando voltou essa semana para o Brasil, estava fumando. Por quê? Porque lá onde mora, perdeu um amigo, não aguentou o luto pela morte do amigo e voltou a fumar. É assim, a recaída é por causa disso. A pessoa precisa, de novo, do apoio, não tem nenhum apoio, pega o cigarro. Então, qual que é a minha proposta? Que o fumante encontre outro apoio ou encontre outros apoios para colocar no lugar do cigarro. Se você está curtindo esse vídeo, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário se possível, tudo isso ajuda no Projeto Livre Sem Fumar, tá bom? O Projeto Livre Sem Fumar tem diversas ações para ajudar as pessoas a pararem de fumar. Tenho reuniões com fumantes, tenho atendimento individualizado com fumante, tenho e-books bem bacanas para o fumante. Tudo isso eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram avançar um pouquinho mais nessa caminhada para deixar o cigarro. Mas hoje eu já vou deixar algumas dicas para você saber o que você encontra no método Livre Sem Fumar. Não dá para falar tudo, senão a gente ficava 3, 4 dias aqui só eu falando. Mas eu vou dar umas pinceladas. Como preencher esse vazio que o cigarro dá para se sentir fortalecido e enfrentar o tabagismo. Bom, tem 1000 vídeos aqui no canal falando como enfrentar os momentos de fissura. Vou dar algumas pinceladas, algumas dicas aqui de como encontrar um outro apoio para colocar no lugar do cigarro. Não só na hora da fissura, para enfrentar a fissura, isso tem um monte de dicas aqui no canal, mas alguma coisa permanente, para ser um apoio saudável, uma coisa permanente que
preenche o vazio do cigarro, não deixa o cigarro entrar de novo, tá? Então, a gente sugere algumas mudanças. Por exemplo, ter uma vida saudável. Como? Fazer atividade física ajuda muito. Tem gente que não gosta de fazer exercício físico, mas caminha. Caminha já ajuda muito. Caminhar ajuda muito, muito, muito. Se alimentar bem. Por quê? É igual assim, quando você está doente, você está com uma gripe forte, o que você faz? Você cuida da sua alimentação. A alimentação ajuda muito o organismo a reagir à doença. Então, cuida da alimentação, faz uma alimentação saudável, isso é muito importante. Dormir bem, procura se preparar na hora de dormir, toma um banho quente, não fica antes de dormir assistindo, sei lá, filme violento, jornal com notícias violentas. Procura fazer um ambiente acolhedor em casa para você dormir bem, tudo isso ajuda muito. Fazer exercício físico, comer bem, dormir bem, seu corpo se fortalece para você lutar contra o tabagismo. Eu falo aqui, tabagismo é uma doença, não tem cura. É uma doença que mata e não tem cura, tem controle. Então, quando você está deixando de fumar, teu organismo está numa batalha contra o tabagismo. Então, você precisa ajudar teu organismo a sair vencedor. Mas não é só a parte física, principalmente o emocional. Você precisa, como eu falei desde o começo, ter um outro apoio para você se apoiar para enfrentar os momentos difíceis. Precisar de apoio para enfrentar momentos difíceis, todo mundo precisa, pelo amor de Deus, isso é super natural. Todo mundo precisa de apoio, só que a gente não precisa de apoio que mate, a gente não precisa de apoio que envenena a gente precisa de apoio que nos eleve, que nos fortaleça, nos leve para frente, esse tipo de apoio. Então, quais são esses tipos de apoio? Como tem o mesmo nome, criar uma rede de apoio. Cria uma rede. Como assim? O que é criar rede de apoio? Procura um médico, peça ajuda. Às vezes, o momento da pessoa é difícil demais, então ela precisa de uma ajuda. Um ansiolítico para baixar a ansiedade, um antidepressivo. Procura um médico, ele ajuda. Se você puder, procura psicólogo. Psicólogo nessas horas é muito importante. Avisa amigos, família que você está parando de fumar. Pode ser que você precise, num momento de muita vontade, de ligar para eles para pedir apoio. Apoio. Não é para eles ficarem cobrando, mas apoiarem, conversar com você nos momentos de solidão, nos momentos de muita ansiedade. Avisa eles que você está parando de fumar. Apoio do Livre Sem Fumar. A gente tem vários programas, como eu acabei de falar. A gente tem reuniões, eu faço atendimento personalizado. Tem muitas ações aqui para você não se sentir sozinho. Mas tem outros grupos de apoio também, não é só o Livre. Procura apoio na fé. Não estou brincando. Não importa qual é a tua fé, qual religião você segue, isso não importa. Importa que a fé ajuda muito, qualquer que seja ela, se agarra na tua fé, pede força para enfrentar um momento difícil. E agora, eu vou dar uma dica muito importante para quem ficou agora até o final. Procura um propósito para a tua vida. Está meio moda, né? Todo mundo fala em encontrar propósito, mas é verdade, um objetivo. Procura um objetivo para a tua vida e que seja de doação. Você possa ajudar alguém. Tem milhões de formas de ajudar alguém. Tenho um casal que participa aqui com a gente e eles entregam sopa em São Paulo à noite para morador de rua. Tem uma outra senhora que a mãe dela estava num asilo e ela sentia muita culpa assim de deixar a mãe no asilo, mas ela tinha que trabalhar o dia todo, não tinha o que fazer. E aí a mãe dela, e quando ela ia visitar a mãe, ela via que estava tudo assim muito triste no asilo, ela resolveu tocar violão para a turma, para o pessoal. E não é que ela começou a tocar violão, mas ela trouxe uma outra pessoa que começou a ensinar pintura e de repente ela criou um grupo e cada um ajudava alguma coisa lá no asilo. Quando a gente se doa, isso faz muito bem para a gente se sente útil, a gente sente que está colaborando com a vida. E isso é muito importante para que você tenha outros apoios na tua vida que não seja o cigarro. Para que você coloque na tua vida apoios que te acrescentem e não apoios que te matem. Tá bom? Pessoal, por enquanto é só. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo ações do Livre Sem Fumar e os nossos contatos. Tá bom? Até a próxima!